Obrigada por estar com a gente no segundo programa da 5ª temporada do Momento Patrimônio. Patrimônio é um legado e você sabe como ele surge nas nossas vidas e por que o movimento do contestado tem uma importância histórica e cultural para o Brasil? Essas questões estão presentes no vídeo que abre o programa e na nossa roda de conversa com pesquisadores do assunto. Nossos convidados nos propõem pensar como podemos aproximar o passado num diálogo com a atualidade. Ótimo programa! A Guerra do Contestado, ocorrida no início do século XX, deixou marcas profundas na história, nas memórias e na religiosidade das populações do sul do Brasil. Os resquícios desse conflito estão presentes em espaços que relembram o combate. Então, que marcas são essas? A região denominada de Contestado abrangia uma área de cerca de 40 mil quilômetros quadrados, entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Não havia demarcação de fronteiras e os dois governos brigavam pelo território. Os municípios de Caçador e Irani, junto a outras cidades, foram palco de um dos movimentos sociais mais importantes da história do país. A Guerra do Contestado foi um conflito que aconteceu no Planalto de Santa Catarina e do Paraná, entre 1912 e 1916. É um episódio muito importante na história do Brasil e da América Latina, porque nela a gente vê a manifestação da política coronelista, que era um problema de toda parte, mas ao mesmo tempo a gente vê o resultado do impacto da modernidade numa comunidade tradicional. Entre as questões que envolveram essa guerra estão como origem do conflito a concentração fundiária, o deslocamento forçado de populações pela construção de uma estrada de ferro. Isso não aconteceu só aqui em Santa Catarina, né? Todas as ferrovias construídas no Brasil e na América Latina naquela época, né, previam nas concessões a doação de margens de terrenos de estrada para as companhias ferroviárias, né, o que frequentemente levava a deslocamento de populações. Ela aconteceu a partir das reuniões em torno de processos de festa e depois de cura também, com a passagem do monge José Maria pelo Planalto de Santa Catarina, e esse povo passou a ser atacado pelos coronéis, grandes fazendeiros da Guarda Nacional, pela Força Policial de Santa Catarina e depois pelo Exército. Bom, essa história sobre os monges João Maria no sul do Brasil, elas têm uma história bastante longa, mais de 160 anos. Depois da passagem do primeiro monge João Maria de Agostini aqui pelo sul do Brasil, na década de 40 e 50, e ele saiu do Brasil, o primeiro monge, em 1852 e nunca mais voltou, e ele deixou uma ideia nos devotos de que ele iria voltar. E aí 50 anos depois aparece um segundo monge. Não se sabe se ele se chamava monge João Maria mesmo, ou se as pessoas começaram a atribuir esse nome a esse segundo indivíduo. Mas enfim, começou uma tradição religiosa de vários andarilhos seguindo os passos do primeiro monge. Então, durante 1850 até mais ou menos 1890, existiram vários monges João Maria. Acontece que a tradição popular uniu todos eles em um só. Só que aí existia um monge específico da Guerra do Contestado, que é o monge José Maria de Santo Agostinho, né? Esse indivíduo, ele nunca se identificou como monge João Maria. Ele se dizia irmão do monge João Maria. Então, esse José Maria de Santo Agostinho, ele era um andarilho que peregrinava pelo interior de Santa Catarina, ali na região contestada, no Paraná e Santa Catarina, e esse indivíduo tinha um grupo de pessoas ao seu redor. A guerra, ela em si foi só um conjunto de ocorrências, ela não houve uma deflagração
por parte dos caboclos, né? De certa forma, a revivescência de antigas lembranças da trajetória do monge João Maria e esperanças e expectativas de veteranos da Guerra Federalista, anterior ao conflito do Contestado. Há um conjunto de ataques a esses caboclos que aos poucos vão se transformando em rebeldes, né? E vão construindo um projeto próprio, as cidades santas, como as cidades de Itaquaruçu, Caraguatá, Santa Maria, São Pedro, Pedra Branca, né? Que eram povoados que tinham toda uma organização social própria, né? No início do século XX, aqui no Rio Grande do Sul, houve 2 outros indivíduos que também foram confundidos com o monge João Maria e reuniam um grupo em volta dele. Então esse de Santa Catarina, o José Maria, acabou se envolvendo no conflito que não era dele, um conflito por território. Então esse efetivamente seria o único monge envolvido na Guerra do Contestado. E só em seu início, em outubro de 1912, quando, enfim, o general João Galberto veio de Curitiba para terminar com esse grupo, que ele dizia, esse grupo em volta do monge José Maria, dizia que esse grupo estava invadindo o território paranaense. Aqui nós conhecemos como Parque dos Coqueiros ou Campo de Combate. Aqui foi onde aconteceu a primeira batalha. Os caboclos estavam rezando, né, porque eles tinham toda essa crença deles, né, num ser maior, e os soldados chegaram e pegaram eles à noite. Então, aqui foi o maior derramamento de sangue. Depois os caboclos lutaram e reagiram e com o facão de Guamirim eles venceram os soldados. Como era mato à noite, eles conheciam o local e sabiam se defender melhor do que os soldados que vinham, que tinham mais armas, mas não tinham o conhecimento do terreno. A minha avó Guilhermina contava a seguinte história que ela tinha de lembrança da guerra, né, que os seus pais contaram, que o vovô Gabriel, como era conhecido aqui, o seu Gabriel Fabrício, morava nas redondezas onde aconteceu o combate, aqui próximo, e passado o combate, no outro dia ficaram aqueles corpos todos jogados. Então ele, por iniciativa própria, pegou o seu cavalo, fez uma maca com couro de boi atrás do cavalo e foi juntando esses corpos e levando eles até onde se encontra a Vala do 21, que era um local mais rebaixado, com um buraco já feito pela própria natureza, que seria mais fácil para enterrar tanta gente, né, que morreu nesse massacre no dia 22 de outubro. Foram mortos nesse combate 22 pessoas. Uma delas foi enterrada depois no Paraná, que é o coronel João Galberto, e as outras 21 eram soldados e caboclos que ficaram ali abandonados e foram levados para essa vala. Nós estamos no cemitério do Contestado, onde foi sepultado os caboclos, não só alguns que morreram durante a guerra, mas também os caboclos remanescentes que ficaram vivendo aqui no Irani e acabaram sendo sepultados nesse local. Aqui nesse túmulo está sepultado a minha bisavó, Lúcia Maria Antunes, e o meu bisavô, que posteriormente foi trazido aqui junto com ela para ocupar o mesmo espaço, o vovô Gabriel Antunes Fabrício. Depois da Batalha de 1912, o monge José Maria, que acabou falecendo, está enterrado em Irani. Outros monges apareceram. A história não se encerra só durante a Guerra do Contestado. O roteiro, o percurso, a história desses outros monges, que são muitos, eles não se encerram no interior de Santa Catarina, eles não se encerram durante a Guerra do Contestado. A devoção a São João Maria, ela acontece de diferentes formas. Toda essa região do Paraná e de Santa Catarina, que teve uma presença mais forte das peregrinações desses eremitas, ou desse eremita. É importante ressaltar que o patrimônio ligado ao São João Maria não é o olho da água, não é a gruta, e sim a religiosidade que ele passava para as pessoas. O patrimônio, as grutas e os olhos da água são só uma materialidade que esse patrimônio gera. Sem a fé, elas não têm sentido. Partindo do pressuposto que São João Maria ele é uma figura reconhecida em diversas cidades do Planalto Meridional brasileiro, surge o projeto Monge João Maria, a trajetória de uma devoção popular no Planalto Meridional do Brasil, séculos 19 e 20. Esse projeto ele é dividido em 3 etapas. As 2 primeiras etapas, eles visam construir um mapa que apresente os caminhos percorridos por São João Maria de Agostini
e São João Maria de Jesus, que são duas figuras centrais para a gente entender essa devoção. E a terceira etapa, que é orientada pela professora Márcia Janete Spig, ela visa localizar esse patrimônio hoje, como uma forma de salvaguardar essa devoção. Por isso a gente construiu um mapa que ele apresente as cidades que são devotas de São João Maria. Aqui a gente tem localizado em torno de 60 cidades, divididas no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tem conhecimento que muitas cidades ainda não foram pesquisadas e que tem muitas cidades ainda não que são devotas e que não estão sendo apresentadas aqui. A figura de São João Maria ainda está muito ligada, está muito presente no imaginário das pessoas, o que não acontece necessariamente em Soledade e Santa Maria. A materialidade que a gente não encontra no nome de São João Maria. A gente encontra a festa de Santo Antão em Santa Maria, que a gente sabe que São João Maria foi o percussor. A gente encontra uma fonte ligada aos monges barbudos, que foi um movimento messiânico da década de 1950. No estado do Paraná e de Santa Catarina, a gente tem 10% das cidades que já apresentam essa devoção. O oeste de Santa Catarina ele ainda não foi pesquisado, a gente se centrou mais por onde passava a ferrovia que ligava São Paulo a Rio Grande. Agora, nos próximos passos do projeto, a meta é se estender, porque a gente acredita que, como ela é uma crença que se transmite de forma oral, as cidades próximas podem apresentar essa devoção também. Lembrando sempre que o monge João Maria é um santo popular, ele não foi reconhecido pela Igreja Católica. Por que aconteceu aqui esse conflito? Porque aqui houve um acúmulo, né, de problemas, de contradições, e também porque essa população usou a tradição de João Maria como um cimento, né, como uma forma de agregação do seu descontentamento e de expressão cultural dos seus projetos. Contestado, patrimônio histórico-cultural, é o tema do nosso bate-papo de hoje, que temos a honra, o prazer de ter aqui conosco o professor Adelar Heinsfeld, do PPGH da UPF, e o professor Dr. Henrique Cunhava, da IMET, né? Conhecedores dessa discussão, desse tema, pesquisador, né? E eu gostaria de iniciar convidando-os para pensarmos um pouco essa questão entre memória e história do contestado, né? Existe uma distinção entre o que seria uma memória do contestado, deste movimento, e o que seria a história? Penso que sim, né? Se formos observar aquilo que as populações da região atingida ainda pensam e lembram e rememoram, né, sobre o movimento, né, há uma certa diferença em relação àquilo que pesquisadores, enfim, que a academia tem produzido em relação a esse movimento, né? Desde os anos 50, a academia tem se dedicado a estudar isso. Nós temos alguns clássicos da nossa literatura historiográfica abordando esse episódio, né? E, por outro lado, as populações da região ainda continuam pensando, continuam agindo, continuam refletindo mais ou menos da mesma forma como pensavam lá logo após o término do movimento, né? Na verdade, quando se fala em história, se fala também em correntes historiográficas. E nós temos mais do que uma corrente historiográfica tratando desse fato histórico que é o contestado. Então, por isso que é possível encontrar na historiografia diferentes perspectivas de abordagem, como o professor Adelar estava colocando, que são diferentes principalmente da população, dos descendentes, como o vídeo de abertura estava mostrando, os descendentes que ainda têm uma memória muito ligada aos seus familiares, aos seus antepassados. E claro que muitas vezes essa memória, principalmente nas obras historiográficas mais recentes, estão sendo levadas em consideração na produção historiográfica, quando que se nós pegarmos a historiografia mais dos anos 50, 60, até os anos 80, na minha avaliação, são pouco tratado, pouco levado em consideração a memória dessa população diretamente envolvida, até porque genericamente classificados como fanáticos, como até detentores de pouca credibilidade. Seria interessante nós trazermos também à tona a seguinte questão.
entendemos por historiografia a escrita da história, né? Então, o que o colega referencia é de que há diversas formas de escrever sobre representar este movimento, né? Mas eu pediria, na medida do entendimento dos colegas, que nos colocasse um exemplo. O que, em termos do que já foi escrito sobre o movimento, pode-se dizer, bom, isso é uma história, então isso é uma escrita, resultado de uma pesquisa. E o que é uma memória, né? Então, que é esse elemento mais que você diz que não foi considerado, mas, né, que agora está sendo estudado. Mas há uma distinção, né, em termos efetivos, assim, de um exemplo. O que nós poderíamos dizer? Vamos pegar um exemplo bem básico, novamente vou me referir ao vídeo de abertura. Na memória das pessoas envolvidas, existe um monge João Maria. E na memória deles é um monge João Maria. No próprio movimento que eu estudei, que aconteceu em 37, 38, o monge João Maria de Agostini não poderia fisicamente estar vivo, mas ele estava presente no movimento, porque na memória dele não era a pessoa física João Maria. Mas o que ele representava. O que ele representava. E isso está presente no... por quê? Porque eles evocavam a memória de João Maria, porque a memória dele, a perspectiva da religiosidade, a relação, a cosmovisão, a relação da compreensão dele da política, da produção agrícola, etc., se encaixava ou lhe ajudava a entender o que eles estavam vivendo. E isso é uma perspectiva de memória, ou seja, e é isso que acontece com as pessoas que são descendentes, e eu acho que do ponto de vista não tanto da guerra, mas principalmente do movimento do contestado, a memória ainda está muito presente, principalmente para os descendentes e para as pessoas que, de uma certa forma, têm uma relação do movimento do contestado com a questão da religiosidade popular. Isso se percebe, por exemplo, nos poços, né, de João Maria, né? No Planalto Catarinense eu conheço inúmeros poços que ainda hoje as pessoas vão lá beber daquela água acreditando que aquela água é milagrosa. Né? E tem informações que aqui no Planalto Médio do Rio Grande do Sul também existem poços benzidos pelo João Maria, né? Ou da mesma forma espaços físicos como cavernas ou grutas que João Maria teria ficado hospedado, né? E que as pessoas referenciam esses espaços como espaços santificados. Né? Cruzes que João Maria plantou, né? Cruzes de cedro que posteriormente brotaram como sinônimo, como prova desse milagre que o monge era capaz de fazer. Né? Isso então, aí um dos elementos fortíssimos, então, dessa memória, a religiosidade, né? Mas nessa perspectiva eu trago uma outra questão que suscita uma reflexão. O que distingue, ou que aproxima, nós denominamos o movimento do contestado e a guerra do contestado? É que a guerra, ela é datada, né? Perfeito. A guerra é datada. Nós temos o primeiro combate em outubro de 1912, né? E os últimos combates em final de 1915. Né? Agora, para a gente entender o movimento contestado, obviamente, ele existe muito antes disso e permanece posterior também. Né? Então, e aí a memória tem um papel importante, né, para manter viva essa ideia do movimento do contestado. Concordo com o que o professor Adelar está colocando, a mesma perspectiva. Ou seja, a guerra é um movimento, pelo seu conceito, um movimento armado, com forças oposicionistas, uns mais armados, outros menos. Exatamente. Ou seja, o exército muito mais armado dos peludos do que os pelados, como a historiografia denominou em grande medida, a própria memória entre os combatentes. E o movimento, na minha compreensão, o que diferencia e o que distingue é que o movimento tem uma prática cultural, uma prática religiosa, que ela esteve presente na guerra, mas não se restringe à guerra. Por isso que está correta, eu concordo com a interpretação, de que o movimento contestado ele é anterior
da guerra. E ele não está restrito a um território, a um espaço físico, como a Guerra do Contestado, que foi em função de um conflito territorial e tal. O movimento, por abarcar toda essa perspectiva da cultura, da religiosidade vinculada ao monge João Maria, ele é anterior e extrapola. Por isso, nos anos 30, nós temos outros conflitos que não foram guerra, como dos monges barbudos, mas foi um conflito que envolveu, inclusive, um processo de militarização e que não tem nada a ver com a Guerra do Contestado do ponto de vista de guerra, mas tem a ver com o movimento dos monges do Contestado, ou seja, com o monge João Maria. Então, é nessa perspectiva que o movimento do Contestado, por vincular-se à religiosidade popular, por vincular-se ao movimento dos monges, ele extrapola tanto o ponto de vista anterior quanto posterior à guerra. E há um aspecto político a ser considerado nisso também, que é a própria denominação de contestado, né? Porque muitas vezes a gente já ouvi que o movimento do contestado é decorrente de um conflito entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Na verdade, é apenas se dá a denominação, né? Todo esse território, que são 48 mil quilômetros quadrados, disputados entre Santa Catarina e Paraná. E é interessante que a memória ainda hoje, né, no Planalto Catarinense, há quem continua afirmando que o Paraná roubou, né, esse território que era catarinense. No Paraná, a mesma coisa, né? Paranaenses que afirmam que houve um grande cambalacho político e que, por conseguinte, Santa Catarina teria se apropriado de um território que não era seu, né? Então, a denominação do contestado, sim, tem a ver com o conflito, a disputa territorial entre os dois estados. Agora, o movimento em si e a guerra em si não tem nada a ver com esse conflito entre os dois estados, né? Acho que isso aí fica muito claro, né? Perfeito. Mas teríamos ali uma relação, porque esses sujeitos, né, ligados a essa religiosidade, portanto, os sujeitos do movimento, eles têm uma concretude. Né? O contexto em que estavam vivendo, portanto, sejam eles, acho que muito mais socioeconômicos do que político, seriam um dos fatores que os levaram, né, a comungar dessa religiosidade e se envolver nesse movimento? Eu acho que sim, eu acho que todo o movimento dos monges barbudos, né, e dos movimentos dos monges em si, o João Maria de Agostinho, o João Maria de Jesus, o José Maria nem tanto, porque ele está mais envolvido na questão da guerra em si, ou da organização militar, inclusive, e principalmente os monges subsequentes, né, que, de uma certa forma, se eu posso dizer isso, incorporam a identidade religiosa, a cosmovisão dos monges, eles estão ligados a um contexto social, cultural, religioso. E, na sua grande maioria, estão vinculados à cultura cabocla. A sua grande maioria estão vinculados a uma perspectiva de disputa pela terra, em grande medida estão vinculados a uma religiosidade popular que não é exclusiva aqui da região sul, e eu acho que ela nem é tão forte aqui no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, não podemos esquecer que nós estamos discutindo o mesmo contexto histórico de Canudos. Perfeito. Que é, de uma certa forma, também uma expressão de religiosidade popular que vai discutir um outro contexto político, mas que guarda algumas similaridades, principalmente nessa vinculação entre condição social, cultural, religiosa, e a realização de movimentos políticos. E o abandono por parte do Estado, né? Essas populações, na verdade, elas se veem acuadas e acabam se apegando na primeira proposta de melhoria que aparece, né? São totalmente abandonados por todas as instituições oficiais, né? Então, quando o colega, o Henrique, falava da religiosidade popular, isso só é possível uma vez que a igreja oficial não dava, vamos dizer assim, cobertura a essa população. Né? E os monges acabam fazendo exatamente esse papel, né? O papel que as instituições oficiais não fazem. Não fazem. Mas nesse sentido, então, eu lanço uma questão, né, que tem sido debate também para quem tem estudado, enfim, pesquisado então, acerca do patrimônio.
O movimento, então, de contestado, a guerra de contestado, é um patrimônio histórico-cultural. Bem, essa questão, então, nós deixamos para o segundo bloco. Retomamos, então, o nosso bate-papo. Meu nome é Alexandre Karsburg, eu pesquiso sobre o monge João Maria de Agostini, a trajetória do primeiro e dos outros monges que ficaram famosos por causa da Guerra do Contestado. E a minha pesquisa vem se desenvolvendo já há 8 anos. Eu iniciei a pesquisa sobre o primeiro dos monges, o monge italiano João Maria de Agostini, e agora eu trabalho na Universidade Federal de Pelotas, no programa de pós-graduação em História, onde eu tento reconstruir então a trajetória dos 3 primeiros monges, mais especificamente sobre os 2 primeiros monges João Maria, que são bastante famosos no sul do Brasil, são santos populares muito conhecidos. Muito bem, colega Henrique, professor Adelar, também colega estimado aí. Temos aí um desafio, né? Então, o movimento contestado, a guerra do contestado, é um patrimônio histórico, cultural ou ambos? Eu diria que ambos, né? Historicamente, ele é datado, né? Como eu falava antes, e culturalmente ele permanece. Né? As populações se identificam como gente do contestado. E historicamente tem se aproveitado isso também, né, para desenvolver, inclusive, instituições como a própria Universidade do Contestado, que está localizada naquele espaço, né? Hoje, em função da questão cultural, fala-se no Vale do Contestado, numa perspectiva turística, enfim, né? Então, as duas coisas, movimento histórico e cultural ao mesmo tempo, né? Não tem como se separar. Muito forte na fala do Henrique, antes também a questão da cultura cabocla, né? A religiosidade, né, Henrique? Sem dúvida, e na verdade, isso que o professor Adelar comentou, que é até difícil separar uma perspectiva histórica e cultural. Vamos pegar especificamente um dos desdobramentos que a gente fala, nós historiadores falamos que é do contestado, e aí quem viveu diz que não é do contestado, é do movimento dos monges, né? Mas que aí o que eu falava antes, na verdade, na memória, se nós pegarmos, quanto mais nós nos distanciarmos da região física do contestado, há uma maior identidade com os monges do que com o contestado. O que liga o contestado a eles não é o conflito armado. O que liga o contestado a eles é a religiosidade popular e a questão da cosmovisão. Só que essa religiosidade, ela também tem desdobramentos históricos. Por exemplo, o que aconteceu em 37 e 38 com o movimento dos monges barbudos? A origem do movimento é justamente um grupo de caboclos no então município de Soledade, no então município que hoje, depois era Arvorezinha e agora é o outro município que vai se desmembrando, se emancipando, mas que um conjunto de caboclos que viviam de um lado pressionados pela pastoreio, pela atividade ecopastoril da região de Cimas da Serra, e de outro lado da própria agricultores imigrantes que no início do século adentram muito forte, inclusive na região, com o plantio de fumo. Bom, e fruto disso nasceu um movimento histórico. Em 38 tem seu ápice, que é a repressão por parte da Brigada Militar de um movimento religioso na Igreja de Santa Catarina, que se reivindicavam descendentes ou seguidores do monge João Maria. Então, veja, é uma questão cultural e é uma questão histórica. Claro que para nós entender historicamente, nós temos que extrapolar só o tema da cultura e religiosidade dos caboclos, senão facilmente nós podemos cair
numa interpretação de irracionalidade, ou seja, de que eles eram fanáticos. Mas se nós associarmos a cultura deles com o processo de transformações econômicas, com a implantação do Estado Novo, com a própria política de criação de identidade nacional, com as disputas que houveram na região de Soledade, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Então, ou seja, aí nós vamos relacionar esse tema da cultura com a questão histórica. Isso. E aí também a questão da cultura, eu diria, em termos de tipologias de patrimônio, a questão intangível, né? Não tem como, né, mensurarmos essa subjetividade, e ela é cultuada até hoje, né? Essa religiosidade toda. O professor Adelar até comentava de alguns espaços, né? Vamos frisar um pouquinho isso, professor Adelar. Que exemplos nós teríamos, digamos assim, de um patrimônio material mensurável e o que seria, então, intangível desse movimento? Tu dizias antes. Olha, os inúmeros poços que temos no Planalto catarinense que foram batizados por João Maria, isso é um espaço material. Está lá o poço, que é um patrimônio material. Por outro lado, esse poço ele representa toda uma simbologia, né? Ou seja, há um patrimônio imaterial por trás disso também, né? E por outro lado, a gente vê isso nos dias atuais, não só descendentes de caboclos, né, referenciando esses espaços, né, mas eu vejo descendentes dos imigrantes alemães e italianos fazendo a mesma coisa, que chegaram na região após o conflito armado, após a guerra, que aliás só chegaram na região exatamente porque houve, né, uma espécie de limpeza étnica na região para que essas populações de origem alemã e italiana chegassem lá. E hoje estão referenciando, né, esses espaços físicos, né? Então são os poços, são as cruzes que o João Maria plantou, né, principalmente aquelas cruzes de cedro que posteriormente brotaram, né? Enfim, é uma série de elementos concretos, enfim, que a gente pode dizer, bom, está ali um patrimônio material, né, do contestado. Por outro lado, temos um cemitério, né, o cemitério do Irani, que é um espaço material também, que você pode dizer, está ali o cemitério do contestado, mas que na verdade não abriga, entre aspas, não abriga nenhuma sepultura efetivamente de quem participou do conflito. É um cemitério que já havia anteriormente. E aí que por questões políticas, inclusive, né, em função da construção da BR-153, foi transformado no cemitério do contestado, que era uma forma de garantir que aquele cemitério, né, não fosse destruído, porque o traçado original da BR passaria exatamente em cima desse cemitério, né? Então, é um espaço material, é um patrimônio material, lá está, e por outro lado se criou todo um, digamos assim, um patrimônio imaterial em função da simbologia que foi criada para garantir no imaginário, para garantir a permanência daquele cemitério. Só mais um exemplo, se me permite. A igreja de Santa Catarina, onde que aconteceu os monges barbudos, onde que houve a perseguição, a prisão, a morte do Deca França, está lá de pé. Está lá na igreja ainda a oração do monge João Maria. Então, as pessoas ainda carregam e aí esse é o elemento material, e um elemento que é material e subjetivo. As pessoas ainda carregam a imagem do João Maria, muitos carregam no bolso, na carteira, como uma forma de proteção. Aqui na nossa região nós temos esse exemplo muito claro, ou seja, em casa ainda tem pessoas que têm, né, naqueles altarzinhos domésticos, ao lado dos santos oficiais da Igreja Católica, a imagem do São João Maria. Quando eu fiz a pesquisa no final dos anos 90, a oração que o Deca França fazia estava reproduzida, manuscrita, em várias casas. Então, e por mais que a Igreja Católica, se pegar, por exemplo, especificamente os monges barbudos, já se dá nos anos 30, onde que a Igreja tem uma atenção maior, ou consegue dar uma atenção maior que no início do século, mas isso não quer dizer que não existe uma ausência, ou seja, por isso, então, inclusive, a mescla do João Maria com Santa Catarina, ou seja, com São Francisco de Assis, porque já começa a haver um processo de associação entre a religiosidade oficial da Igreja
igreja e a religiosidade popular, mas mesmo hoje ainda permanecem esses elementos da religiosidade. Um elemento que eu descobri na minha pesquisa, eu não sei se é tão generalizado assim, o cardápio do João Maria. O cardápio do João Maria se nós pegarmos as pessoas ligadas aos movimentos, o comer o couve, o couve de folha. Se tu ia na casa das pessoas, eles tinham um pé de couve de folha próximo do jardim, como um elemento, um alimento sagrado que o João Maria tinha e indicava para comer. E tu trabalhaste com história oral, né, Henrique? Sim. Veja, faz na década de 90, trabalhando uma história oral, e você percebe, né, nas tuas entrevistas, esses elementos muito fortes ainda, né? Isso nos leva a uma questão. Patrimônio é um legado. E eu acho que no tema da nossa conversa está forte isso, né? Um legado de gerações. E aí fica uma questão que seria interessante nós pensarmos um pouco. Se patrimônio é um legado, né? Esse movimento do contestado, o que ele representa para a atualidade? E também nesse sentido, que permanências daquele movimento nós temos ou deveríamos ter? Qual é a opinião de vocês com relação a isso? Olha, se a gente for observar o que acontece hoje, né, nós vemos, por exemplo, o movimento Sem Terra se utilizando, né, inclusive dos espaços físicos onde aconteceu o conflito do contestado para levantar as suas bandeiras e reivindicações. Né? É evidente que o contestado também é um movimento de pessoas sem terra, mas eu acho que aí é forçar um pouco a barra querer fazer uma analogia entre os dois movimentos. Quer dizer, a luta do sem terra hoje é uma. A luta do caboclo do contestado, na época também por terra, era uma outra realidade, contexto, uma outra circunstâncias, né? Então há uma tentativa de apropriação disso, né? E aí a gente percebe, inclusive rituais religiosos, né, feitos pela Igreja Católica, né, nesses espaços, né, onde que houveram conflitos, onde houveram combates, onde houveram uma espécie de fornos crematórios, né, onde as Forças Armadas queimavam corpos, né, de caboclos mortos durante o conflito, e que hoje está lá a Igreja Católica referenciando, né, através dos seus membros oficiais, através dos seus párocos, né, indo lá referenciar esses espaços, né. Então, seria uma disputa, então, de memória, hein? Ou seria eu diria que é uma apropriação, eu acho que é uma apropriação. Não, e claro, obviamente estou falando de um movimento social importante, como é o MST, mas a gente poderia falar também de uma tentativa de apropriação por parte do Estado. Né? Quando nós tivemos em Santa Catarina, por exemplo, um governador, o senhor Esperidião Amin, que tentou transformar o contestado no movimento símbolo de Santa Catarina. Né, tentando fazer do jagunço do contestado uma espécie de símbolo, de protótipo do homem catarinense. Né? Inclusive, enquanto governador, participando, né, no mês de outubro, quando acontecem as procissões ali no Irani, onde houve o primeiro combate, o senhor Esperidião Amin vindo montado a cavalo na frente da procissão, carregando a bandeira do divino. Né? Eu digo, felizmente a população catarinense não acatou isso, e isso acabou caindo por terra, né? Essa ideia de querer institucionalizar o movimento do contestado, se apropriar de algo que veio do povo, de algo popular, né, como sendo algo representando o Estado como um todo. Em termos de Estado, e isso em todas as instâncias, a gente percebe muito isso, né? Eu até uso, às vezes, a denominação da vigilância comemorativa, né? Se apropriam de elementos aí, de memória, lembrança, até mesmo de eventos históricos, né? É que a memória e mesmo o patrimônio, principalmente o patrimônio memorial, porque o material tem um elemento físico e tu tem a perspectiva com uma facilidade diferente
de você mantê-lo, ou não, mas de qualquer forma mantê-lo e a construção da identidade. Mas também no material, mas principalmente no material, ele acaba sendo um processo de disputa social. Perfeito. Ele acaba sendo um processo de disputa social. Seja ela social, política... Isso, social que eu digo no sentido amplo, no sentido... ou seja, é um processo de disputa, de associação com determinadas compreensões, com determinadas visões. É por isso que os monges às vezes são venerados, são trazidos como... E aí o movimento do contestado vira um movimento de resistência, e a memória do contestado é associada a uma da resistência, ou então a memória do contestado é associada aos jagunços e os monges a fanáticos delirantes. E eu acho que o que cabe a nós da academia, professores, a nós da sociedade, é justamente discutir esse patrimônio. Muito bem. Então, nesse sentido, desculpe a interrupção, colega, mas como o nosso tempo está chegando ao fim, eu quero... ao mesmo tempo em que agradeço a presença do professor Adelar, do professor Henrique, enriqueceram muito a discussão, com certeza nós passaríamos muito tempo aqui discutindo, mas quero te devolver a palavra então para fazer um gancho, porque nós encerrarmos justamente com isso. Quais são as últimas considerações que vocês têm em relação a essa temática tão complexa? De forma bem sintética, o que eu estava dizendo, acho que cabe a nós justamente discutirmos esse patrimônio, e discutirmos no sentido justamente de trazermos à luz a perspectiva do debate, não numa lógica de que ele tem que ser um resgate necessariamente unívoco, único, numa única perspectiva, mas reconhecer a importância que ele teve e que ele tem, porque se nós reconhecermos a importância que teve e tem, nos permite dialogarmos sobre eles. Perfeito. Então, é um prazer discutir esses temas com a professora Adelar, que foi meu professor na universidade, a Ironita, que fomos colegas, seja estudantes, seja professores, depois no curso de História. E sempre é importante, eu acho, espaços como esses, iniciativas como essas, para ir construindo, reconstruindo, significando e ressignificando o patrimônio. Muito obrigada, professor Henrique. Professor Adelar. Durante muito tempo, o movimento do contestado, o conflito em si, o movimento como um todo, né, ele foi esquecido pela academia. Né? Não só pela academia, mas por todas as instituições oficiais, né, inclusive sempre se referindo a esse movimento como o movimento dos fanáticos, né, sempre tentando desqualificar esse movimento. Por outro lado, é um movimento extremamente importante, né? Sem dúvida um dos maiores movimentos agrários da história brasileira. Né? Pela primeira vez nós tivemos, né, a utilização do avião, né, enquanto arma, né, nesse conflito. E talvez nos últimos 20 anos, a gente tem percebido uma produção enorme por parte da academia, né? Inúmeros trabalhos de dissertações, teses de doutorado abordando esse conflito. Né? E para encerrar, eu ainda poderia dizer que, em que pese, né, nesses últimos 20 anos, termos uma quantidade enorme, né, de obras abordando esse conflito, muita coisa ainda está para ser dita sobre o contestado, né? Utilizando outras fontes, utilizando outras problematizações, né? Com certeza muita coisa ainda virá à tona sobre esse importante movimento na história brasileira. Agradeço a presença dos colegas, contribuindo na reflexão e na discussão dessa temática. E fica aí o convite para uma outra ocasião nós darmos continuidade. Muito obrigada.